Boa noite. Oi. Tudo bem, pessoal? Muito frio por aí? Oi. A família limpeza entrando. A Cris, bom dia. Oh, boa noite, Cris, Bárbara. Tia Raquel. Que gostoso, Rocio. Alex, nossa, da minha época de faculdade. Tudo bem, Alex? Que legal. Hoje vamos falar sobre um tema quente, né? Os castigos. Eu tô falando muito baixo, vocês estão me ouvindo. Eu tô cheia de pano aqui, que eu tô com frio pra caramba. Aí eu não sei se o microfone tá em ordem. Estão ouvindo bem? Façam assim com a mãozinha se estiverem ouvindo bem. Então hoje, para quem não sabe, a gente vai falar sobre castigo. Será que castigo funciona na educação de crianças? Lembrem de mandar o aviãozinho. Aqui tem aqui embaixo para todo mundo que vocês acham que pode aproveitar esse tema. E para que cheguem mais pessoas, né? Mais pessoas possam estar conosco nesse processo de reflexão de uma relação mais respeitosa, mais amorosa e ao mesmo tempo nem um pouco permissiva ou o mais equilibrada possível, né, dos nossos filhos, olhando para o desenvolvimento deles. E enquanto a gente vai se chegando, todo mundo, se quiserem pegar um chazinho aí quentinho, teve um casal que assistiu na outra live que ficaram tomando um vinho juntos enquanto assistiam a live. Muito legal. Eu vou dar alguns recadinhos. Primeiro eu queria agradecer muito os feedbacks de vocês. Eu adoro quando vocês me contam o que vocês estão fazendo com esses conteúdos que a gente discute aqui. É muito legal. Me dá muita motivação em continuar as lives de quinta. A Laila, que legal. A Ana, a Thaís. Oi, Tata. Que delícia. Jéssica. Eu vou aproveitar bastante para dar oi agora no começo, para depois eu não ficar interrompendo aí o nosso raciocínio, né? Ai, gente, esse encontro de quinta-noite está sendo uma delícia com vocês. Que gostoso. Ai, que legal, Ana, que ele tá aí hoje também. Que bacana. Seja bem-vindo, marido da Ana. A Carol. Oi, Carol. Então, eu queria muito agradecer de novo, assim, porque me motiva muito quando eu vejo o feedback de vocês e tudo que vocês me contam, que o conteúdo que a gente acaba trazendo tem ajudado, tem apoiado aí o fortalecimento das famílias de vocês, né? Muito, muito legal. E, que bom, Dinho, que a tua esposa também tá na live. E a Fê, seja bem-vinda. E aí eu queria dizer que o Círculo de Mães começa sábado. Amanhã, Fê! Amanhã tem uma turma que começa à tarde, tem uma turma que é sábado de manhã, das 9 às 11h30 da manhã. Tá com inscrições abertas ainda. O Círculo de Mães ainda tem vagas. É um curso que a gente dá para mães, onde a gente trata temas como autoconhecimento a partir da maternidade, né? O que mudou em mim, o que mudou nas minhas escolhas, nas minhas realizações, etc. E a gente olha para a relação conjugal, a gente olha para a questão da carreira, realização profissional, escolhas, buscas, e a gente olha para a mãe que eu quero ser, para essa relação com os filhos, né? Então, a gente acabou de fechar uma turma agora online, que foi incrível. Eu tinha uma resistência muito grande para turmas online. Eu sou muito das relações, né? A Sil tá aqui, que fez a turma online, a Jéssica. São muito das relações. E aí eu falava, online, nada a ver, nada a ver. A gente fez online e foi demais, assim. Então, não perde nada. Eu fiquei super feliz de ter o online, porque daí a gente consegue atingir as mães de Cianorte, que sempre falavam, vem pra Cianorte, de outras cidades, dos Estados Unidos, né, Lu? Não sei se a Lu tá aí ainda. Ela entrou agora há pouco. Então quem tiver interesse em conhecer,
conversa comigo depois, no particular, e a gente vou esclarecendo, ou então entra direto lá para fazer inscrições no link da bio da Unitá, tá bom? Lembrando então que hoje a gente vai falar sobre castigo, sobre essa questão da... Ei, Lu! Sobre essa questão da punição em si, né? Como que a gente pode olhar para isso com mais consciência, tá? Então acho que a gente pode ir começando a falar um pouquinho sobre isso. E para a gente falar sobre isso, eu queria que quem puder, né? Quem puder achar que pode acrescentar aí, dizer assim, quais os comportamentos que hoje vocês acham mais difícil lidar sem ser com o castigo, né? Porque eu acho que já tem tanto uma busca da gente não partir para a violência, né? Já existe na nossa geração essa busca bem grande de você não agredir, não usar da violência, não bater, né? Existe muito essa busca, mas não necessariamente já existe a busca de não ir para o castigo, né? Às vezes falar do castigo é algo ainda um pouco, uma certa insegurança. Será que sim? Será que não? Alguma coisa assim, né? Mas eu queria que vocês trouxessem assim, que comportamentos hoje vocês conseguem assim, quando faz isso, eu coloco no castigo, eu coloco para pensar, ou eu tiro o videogame, ou eu tiro a televisão, né? Esse tipo de coisa eu peço para ir pro quarto. Me deem alguns exemplos pra gente poder ir tratando disso, tá bom? Quem então se sentir aí à vontade, quiser colocar. Então, essa palavra castigo é muito pesada, né? Mas mesmo sem usar essa palavra, alguns exemplos do que acaba acontecendo, tá? E a ideia aqui, como sempre, tá? E o meu convite para todo mundo que esteja aqui, quem for compartilhar ou não, é que a gente busque não usar, busque ao máximo trabalhar o nosso julgamento, tá? Que a gente possa acolher o que vem como forma sempre da gente poder aprender e trocar e poder ir realmente se enriquecendo de exemplos, de conteúdos e de experiências diferentes, independente de eu concordar ou não concordar, tá? Então, como que a gente pode ir lidando com isso? Nunca usei, mas estou querendo. Carol, você entrou, você conseguiu assistir a live passada? Deu tempo? Uma coisa que eu tenho para dizer, eu acho que eu vou conseguir salvar essa no YouTube. Eu baixei de novo o aplicativo, da vez passada eu tinha tentado, aí tinha dado erro, daí hoje eu deletei ele, excluí ele do meu celular, aí eu baixei de novo, e aí agora eu acho que eu... quando se batem, coloca no quarto para pensar, tá, legal. Não precisa nem... às vezes não precisa nem trazer exemplo seu, tá? Você pode trazer assim, eu já vi, eu conheço, também fiquem à vontade para só a gente poder enriquecer de consequência, castigo disfarçado. Legal. Então tá. Então, eu acho que eu vou conseguir colocar na... conseguiu, Carol, que bom. Que bom que você conseguiu. Fico feliz. Tomara que tenha sido útil. E aí eu acho que eu vou conseguir salvar no YouTube e eu aviso vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, a pergunta, o tema dessa live era castigo funciona? E aí, eu acho... Entendi, legal. Que bom que você conseguiu entrar mais cedo. Obrigada, Manu, pelo seu exemplo, tá? Eu vou usar ele lá na frente. Então, eu acho que é muito superficial a gente dizer sim funciona ou não funciona, né? Eu acho que é uma coisa, não é tão simples assim a resposta dessa pergunta. Castigo funciona? Na verdade, para responder essa pergunta, eu preciso fazer uma outra pergunta. Coaching adora fazer isso, né? A gente não responde nada, a gente só dá perguntas. E aí, a ideia é, funciona para quê? Tá? Essa é a grande questão. Dependendo de qual é o seu objetivo, o castigo funciona. Tá? Então, o primeiro passo quando a gente vai falar de castigo, ou quando a gente vai falar de forma, da forma com que a gente vai educar os nossos filhos, é a gente olhar para o objetivo. Na verdade, tudo na nossa vida a gente tem que olhar para o objetivo. Né? Como a gente se relaciona com os nossos maridos, como a gente se relaciona com os nossos colaboradores, como a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos filhos, qual é o meu objetivo nesse relacionamento? Qual é o meu objetivo nesse comportamento? E aí é o nosso objetivo que vai dizer se aquele comportamento está funcionando ou não está funcionando. Então,
Se o nosso objetivo é simplesmente parar um comportamento naquele momento, o castigo pode funcionar. Né? Então, assim, tá acontecendo alguma coisa, eu não sei o que fazer, ou então eu quero que aquele comportamento pare de algum jeito, então, assim, já pro seu quarto, vai pro castigo. Ou então, o meu objetivo é que ele entenda que ele não pode me desobedecer. Então, ele me desobedeceu, eu tiro alguma coisa dele, vamos supor. Ok, pode ser que ele comece a entender isso. Mas existem coisas que são muito mais profundas e muito mais complexas do que 1 mais 1 é igual a 2. E no caso, crianças é uma dessas coisas. O cérebro da criança, como eu já falei, tanto na birra quanto nas outros temas que a gente tratou, eles não estão prontos para lidar com esse 1 mais 1 igual a 2. Né? Então, por mais que eles entendam muitas das questões que a gente está trazendo para eles, eles não têm muitas vezes capacidade de lidar com aquilo de forma racional. Então, por mais que eles saibam que aquilo é errado, por mais que eles saibam que você já tenha dito que não, etc., eles não têm capacidade de lidar daquele jeito. Né? Por exemplo, não pode bater, ok. Aí acontece alguma coisa, numa situação de raiva e ele bate. Ele sabe que ele não pode bater. Né? O que ele não conseguiu foi controlar aquela emoção, aquele ímpeto, aquele impulso de bater. E quanto mais nova a criança, mais dificuldade ela tem de controlar. Mas, na verdade, passa a ser quase impossível que ela controle logo de cara, porque ela ainda não tem a parte do cérebro, como eu falei na live passada, sobre a birra, que ele possa controlar aquele impulso, que ele possa controlar aquela emoção. Então, vamos por partes. Então, o castigo funciona se o seu objetivo é acabar com aquele comportamento naquela hora. Ok? Ok. Agora vamos pensar. Nós vamos falar do castigo agora no sentido de colocar a criança de castigo, tá? Depois a gente fala sobre tirar as coisas dela ou alguma coisa assim, que daí seria uma outra forma de punir, uma outra forma de castigo. Então, falando no sentido de punição em geral, né? Castigo é uma forma de você punir. Então, você fez isso, não era para ter feito, então você vai ser punido, você vai de castigo. Quando a gente coloca de castigo, a gente tem a gente não, alguns pais têm alguns objetivos ali em paralelo. Ah, vai lá pro seu quarto para pensar, por exemplo. Alguém que lembra o que acontecia quando você era colocado de castigo quando era criança? O que você pensava? Assim, primeira coisa, né? Que sentimento que vem quando você é pego e você é colocado de castigo? Então, o que eu consigo lembrar, e acho que minha mãe tá aí assistindo também, meu pai, o que eu consigo lembrar era daquela de culpa. Meu Deus do céu, não devia ter feito isso. Culpa. Às vezes injustiça. Não, mas não fui eu. Ou então, não, mas... um sentimento de injustiça. Agora, sim, aí quando eu ia lá no castigo, a última coisa que eu pensava é... Nossa, realmente, eu devia ter controlado minhas emoções. Realmente eu não devia ter feito aquilo. Nossa, com certeza eu não consigo lembrar nenhuma vez de ter pensado isso. A única coisa que a gente pensa, ou muitas coisas que a gente pensa, putz, como que eu vou fazer da próxima vez para que ela não seja tão injusta comigo? Ou que sacanagem, né? A culpa foi da Aline, viu, Aline? Ela tá me assistindo. A culpa foi da Aline e eu que fico de castigo. Nossa, a próxima vez eu vou fazer um escândalo que ela vai saber que a culpa foi da Aline. A gente ficava sempre pensando, ou então, nossa, a Aline vai se ver comigo quando eu sair daqui. Coitada da Aline. Vou usar o exemplo do Diogo. Amanda, o Diogo tá assistindo, né? Então, eu vou usar o exemplo do Diogo. Nossa, o Diogo, aquela carinha de anjo dele, ele vai ver só a próxima vez. Nossa, eu vou fazer de um jeito que a mãe não vai perceber, porque ele é um sacana, onde já se viu, porque ele é o que leva a culpa. Então, assim, é muito difícil, ou praticamente impossível, que uma criança consiga usar o tempo do castigo para pensar em comportamentos corretos que ela devia ter tido. Não é isso que acontece. Quando a gente recebe uma punição, olha lá, o Diogo tá ali. Quando a gente recebe uma punição, no momento que a gente é punido de alguma coisa, a gente não aceita aquela punição como uma oportunidade de eu fazer melhor a próxima vez. Né? A gente se sente vítima, a gente se sente injustiçado, a gente se sente agredido, a gente se sente mal, a gente não se sente bem. E aí, eu queria trazer um pouco isso. Essa semana, quando eu estava pensando sobre que assunto que eu ia falar na live da semana, eu tava com uma coisa dentro de mim, de um comportamento, uma coisa que aconteceu aqui em casa, e eu fiquei pensando, eu quero falar sobre isso, mas eu vou perguntar para as pessoas para ver se vai ter eco, né?
E aí vieram alguns feedbacks que deu eco, que era com relação ao castigo. Mas olha o que aconteceu. Eu estava lá no quarto das crianças e tal, e o Joaquim estava triste, eu não sabia porquê, fiquei procurando ele, chamando ele, ele não vinha. Aí eu fui atrás dele, ele estava no meu quarto, lá chorando, na cama. Aí eu falei, nossa filho, o que aconteceu? Por que você está tão triste, né? Aí quem conhece o Joaquim vai saber, já vai imaginar a cena. Ele começou a falar, ai mamãe, eu não sei por que a vida é tão complicada. E começou a chorar. Chorar. Eu falei, nossa filho, por que a vida é complicada? Daí eu abracei ele, né, dele, chorando, a vida é muito complicada, mamãe. Eu não sei por que a vida é tão complicada. E eu, filho, mas a vida não é complicada, dele é sim, mamãe. Eu erro muito, eu tento acertar, mas eu erro muito. Você e o papai tem que chamar muito a minha atenção e você tem que pedir 1000 vezes a mesma coisa. Eu não consigo escutar. Eu tô lá desenhando, vocês falam, eu não consigo escutar vocês me falando. Aí vocês ficam nervosos, daí vocês querem que eu faça e eu não consigo, eu erro demais. Gente, que dó. Que dó. Não, imagina meu coração ouvindo ele falar tudo aquilo, né? Aí eu só abracei ele e falei, calma, filho, tá tudo bem. Ele só tem 5 anos, o Joaquim tem 5 anos. Aí eu falei, filho, tá tudo bem, você não erra, tudo eu erro sim, eu erro sim. Não, que dó, Mel, olha isso. E ele sente muito, ele é super intenso nos sentimentos dele, né? Aí eu peguei, abracei ele e falei, filho, primeira coisa que me veio quando ele começou a falar isso foi, ele aprendeu, ele tá aprendendo, como se assim, ele tivesse, quando ele se sente culpado ou quando ele se sente mal, é porque ele está aprendendo. Quando me veio isso, eu lembrei da frase da Jenny Nelson. A Jenny Nelson é a autora da Disciplina Positiva. Ela tem esse livro aqui, ó, tá? Ela tem esse e ela tem um de 0 a 3, que é um vermelhinho, depois eu pego ele para vocês verem. E tem uma frase que ela fala que é muito boa, que ela fala assim: da onde a gente tirou a ideia de que uma criança precisa se sentir mal para depois se comportar bem? Da onde a gente tirou a imbecil ideia de que a gente precisa fazer alguém se sentir mal para ela agir melhor? E aí eu lembrei dessa frase e pensei, eu não posso estar feliz dele estar se sentindo culpado, ou estar assim, não feliz, lógico, mas eu não posso estar falando, nossa, finalmente ele aprendeu. Não, ele não está aprendendo nada. O que ele está criando crenças sobre ele mesmo. As crianças são ótimas observadores e péssimas intérpretes. Essa frase também é maravilhosa. O que ele observou? Ele estava observando que ele não estava conseguindo atender expectativas, que ele não estava conseguindo atender quando a gente chamava ele logo de pronto, porque a gente falava isso para ele, filho, eu já te falei 5 vezes, filho, eu já te chamei 4 vezes para vir almoçar, filho, sabe? Então a gente estava trazendo isso para ele, esse peso para ele, ele estava observando isso. Como que ele estava interpretando isso? Que ele só erra, que ele não consegue fazer as coisas, que a vida é muito complicada. Então, o que acontece? A criança está o tempo todo observando e criando crenças, interpretando do jeito delas. E quando a gente traz ações de punição, o que elas estão interpretando? Né? Então, assim, elas não estão aprendendo nada, elas estão interpretando e criando crenças sobre elas mesmas a partir do que como a gente trata elas. Né? E daí, naquele momento com o Joaquim, graças a Deus, esse primeiro pensamento de, nossa, ele está aprendendo, foi embora, e eu consegui focar na ideia de que ele não estava aprendendo coisas boas, ele estava criando crenças negativas com relação a ele. E aí eu abracei ele e falei, filho, desculpa, não é você que está errando muito, quem está errando muito é a mamãe e o papai. A gente não está sabendo lidar com o fato de que você é uma criança, meu amor, você tem 5 anos. Você não vai conseguir escutar se você está desenhando, você não vai conseguir vir logo de cara se a gente não tinha combinado com você que era o último desenho, a gente não vai conseguir. Você é uma criança, você está só aprendendo. Quem já sabe e tinha que saber lidar com isso é a mamãe e o papai. Então eu gostaria de pedir desculpa para você e muito obrigada por você ter trazido isso para a mamãe. Muito obrigada por você ter tido esse espaço de contar para a mamãe que você está se sentindo assim. E tudo que você estiver se sentindo triste, mal, conta para a mamãe, porque a gente poder lidar junto. Então, eu pedi desculpas e depois fui falar com o Dinho. Falei, Dinho, a gente está exigindo demais do Joaquim. Porque nós estamos num isolamento social, com 3 crianças dentro de casa. A Martina tem 6 meses, a Aurora tem 6 meses, a Martina tem 2 anos e meio e o Joaquim tem 5. Então, nessa comparação, o Joaquim é quem entende, o Joaquim é quem já pode colaborar mais, o Joaquim é de quem a gente pode cobrar mais. Mas ele tem 5 anos, né? A gente pode cobrar mais quanto? Né? A gente tem que falar 1, 2, 3, 5 vezes? Tem que, sem falar para ele, eu já tô falando pela 5ª vez. Vamos falar 5 vezes, até ele ouvir. Ou, melhor ainda, vamos se conectar com ele antes de falar.
Ele tá ali brincando, ele não tá ouvindo o que a gente tá falando, ele tá imerso no mundo dele, ele faz isso quando ele brinca, né? Ele tá lá imerso naquele mundo fantasioso dele, e a gente tá falando lá uma vozinha, e ele tá lá, na fantasia dele, e a gente quer que ele pare tudo e nos escute. E quantas vezes a gente é assim, né? Quantas vezes o Dinho fala comigo, que depois eu falo, nossa, Dinho, nem ouvi que você tinha me falado isso. Ou ele me pergunta, você vai ter não sei o quê? Dinho, eu já te falei isso várias vezes. Nossa, eu nem ouvi, eu tô fazendo outra coisa. E com o adulto tudo bem, mas com a criança não. A criança tem que ouvir a gente logo na primeira, ou na segunda, ou no máximo na terceira. E isso vale para o aprendizado também, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quem teve a ideia, essa frase da Janine Nelson é muito boa, quem teve a infeliz ideia de achar que a gente precisa fazer os nossos filhos se sentirem mal para aprender alguma coisa, para agirem melhor depois. Não é no sentimento negativo que a gente vai agir melhor, nem que a gente vai aprender nada. E isso, existem outros livros que vão nos ensinar que isso é físico, isso é neural. Tem esse livro que eu já mostrei outras vezes, da disciplina positiva, do Daniel Siegel, e esse aqui, O Cérebro da Criança, que explicam muito bem como isso acontece. A criança não aprende quando se sentem mal. Elas não aprendem. Elas criam, na verdade, crenças sobre elas mesmas e sobre o mundo. Quando elas se sentem mal, elas estão criando crenças sobre elas mesmas e sobre o mundo. Elas não estão criando aprendizados de comportamentos corretos. Tá? Então, quando a gente manda uma criança para o castigo, quando a gente pune ela de alguma forma, a gente está trazendo para elas, que a disciplina positiva também traz de uma forma muito legal, a gente está oportunizando ou provocando nelas uma reação, que na verdade são quatro possibilidades, assim, quando você é punido, né? Quando você é mandado para o castigo, por exemplo, quando você é castigado de algum jeito. Eu vou até ler aqui que eu escrevi os 4. O primeiro que a gente pode provocar na criança é o ressentimento. Então, quando a gente fica ressentido com os nossos pais, né? Isso não é justo, não tá certo. Nunca a criança vai achar que é justo. Porque ela não fez aquilo de propósito. A criança não erra de propósito. Isso é outra coisa interessante. As crianças erram porque elas são crianças. A gente erra. Mesmo sendo adulto, imagina a criança. Né? A gente é levado pelo impulso, a gente é levado por aquela vontade, a gente é levado pela raiva, a gente é levado pelos sentimentos que a criança não tem capacidade de controlar. Né? Ela precisa ir aprendendo isso conosco. E enquanto nós somos o Dinho tá passando aqui bem quietinho para não fazer barulho para vocês. Enquanto nós somos os pais deles, enquanto nós somos os adultos que teoricamente temos o nosso cérebro já formado e com capacidade suficiente de não agirmos na raiva, de não darmos piti, de não sermos impulsivos, temos potencial para isso, nós temos que ser os reguladores externos deles. Então a gente precisa ensiná-los a lidar com isso, nós sermos esse regulador externo. E se no auge daquele momento em que eles estão tendo um comportamento ruim, que de novo, um comportamento é a pontinha do iceberg, todo comportamento tem por trás uma necessidade, se nesse momento nós não somos o regulador externo, nós somos alguém que manda eles para um lugar sozinhos, sem ninguém para ajudar eles a regular aquilo, sem ninguém para ajudar eles a pensar sobre aquilo, sem ninguém para ajudar eles a entender o que está acontecendo, a pensar em possibilidades, etc., nós estamos tirando deles a única oportunidade que eles teriam de conseguir lidar com aquilo de uma forma. Quais caminhos eu tenho para lidar com aquilo? Que é nós estamos estando junto com eles e ajudando eles a pensarem nessas possibilidades, acalmando os sentimentos, ajudando a pensar nas possibilidades e assim por diante, né? Então, aí está essa ideia de que nós somos os adultos de novo da relação. Mas eles estão fazendo um comportamento que eu já tinha dito 1000 vezes que não podia fazer, ok? Por algum motivo aquele comportamento está sendo feito. Não é para te enfrentar e para te agredir. Pode ser também que nesse momento seja. Por quê? Né? Será que nós estamos num cabo de guerra aí? E por que nós estamos num cabo de guerra, numa disputa de poder? Não vai ser colocando no castigo que essa disputa de poder vai acabar. Porque daí vai ter um outro momento que ele vai tentar mostrar que ele tá no poder. Não, eu coloco de castigo, daí ele tá no poder, eu coloco no castigo maior. Aí eu coloco no castigo maior, daqui a pouco os castigos estão tão intensos. Quando vai acabar esse castigo? Vai ser pro resto da vida? Essa defesa, um agredindo, outro defendendo, um agredindo, outro defendendo, um agredindo, outro defendendo? Quando vai acabar essa relação? Né? Então, se for por disputa de poder, já não vale a pena. Se não for por disputa de poder, a criança não está fazendo de propósito. Se ela não está fazendo de propósito, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda para aprender a ter um comportamento melhor. E não ser deixada sozinha. Ou não ser punida de algum jeito. A punição não ensina. Como eu disse, o cérebro da criança, nosso cérebro. Pensem quando vocês foram agredidas, ou quando vocês foram humilhadas, ou quando vocês foram humilhados, né, para os pais que estão aí hoje.
que é muito legal que os pais participem, porque depois o que eu tenho recebido de feedback, abre um parênteses, gente, o que eu tenho recebido de feedback das mães falando, Alcione, como que eu explico isso pro meu marido? Ele não assistiu a live e não deu tempo de assistir, como que eu faço ele entender? E aí, vou dar um spoiler, eu vou lançar, eu e o Dinho, né, Dinho? Nós vamos lançar um workshop para casais, tá? Vão ser 2 encontros, a gente está desenhando, mas vai dar para levar maridos e mulheres juntos, pais e mães, para a gente conversar aí um pouquinho sobre essa relação com os filhos. Bom, vamos lá. Então, como que a gente faz então para lidar? Até me perdi, gente. Fiquei empolgada aí, o Thiago falando legal e mais gente falando legal, os homens aí, o Alan. Fiquei empolgada e me perdi no que eu tava falando. Mas então eu vou voltar nos 4 R's, tá? Quando a gente coloca uma criança de castigo, quando a gente pune ela de qualquer forma, seja tirando, levando para o quarto para pensar, seja qualquer coisa, a gente está provocando nela 4 R's que a gente fala da punição. Que então seria essa questão do ressentimento, de você se sentir injusto, de você achar que você não pode confiar nos seus pais. E uma frase que eu vi essa semana que me lembrou dessa questão do ressentimento é: haja com seu filho de forma que sempre que ele tiver uma dificuldade na vida, ele vá até você e não ele fuja de você. Né? Sempre que ele se meter em alguma encrenca, em algum problema, ter alguma atitude que ele não sabe como agir, que ele precisa de ajuda, que você tenha nele uma conexão e um vínculo tão forte que você seja a pessoa que ele vai pedir ajuda e não que ele fuja de você. Né? Então, essa é uma frase muito importante. Eu estava falando que ele não faz por querer. Obrigada, Bárbara, lembrei. É isso mesmo. Então, a criança não faz por querer. E se por um acaso, eu já tinha dito, né, ela faz por querer, o castigo com certeza não vai funcionar, porque daí você vai entrar num círculo vicioso gigante, porque daí é disputa de poder, que é uma dos comportamentos equivocados para conseguir atenção, né? Então tá. Então, a criança não faz por querer, as atitudes dela são atitudes de crianças, tá? Que estão analisando até onde elas conseguem ir, a questão de autonomia, cada idade tem uma questão específica. Então, crianças de até 3 anos, mais ou menos, elas não conseguem pensar em causa, consequência, em soluções, em que caminhos tomar. Eu tô me sentindo assim, será que eu vou por aqui, será que eu vou por aqui? É impulso total. Nossa, eu sei que não pode subir ali, mas eu tô com tanta vontade, nem pensa, vai e sobe. Mas eu já tinha te dito que não podia. Putz, tinha mesmo, mas meu impulso é tão grande que não dá nem tempo de lembrar o que você tinha me dito, o que você não tinha me dito. Então, criança de até 3, até 4 anos, a gente tem que lidar muito com o impulso, com o instinto, com... É aquilo, gente, é emoção, é momento, é o presente total, assim. Então não tem essa de punir e achar que ela vai fazer de novo, e ela vai fazer de novo, e talvez faça de outro jeito, talvez... Mas assim, é impulso, é emoção, etc. Então não é de propósito. Então, nesses momentos, a gente precisa sempre entender que todo o comportamento dos nossos filhos é demonstração de alguma necessidade. Então, a gente pode dizer, pensar, né? Por que ele está se comportando assim? Então, o que ele está precisando? O que eu preciso ensinar para ele? Que oportunidade que isso tem de eu ensinar? E qual é o melhor meio que eu tenho para ensinar isso para ele? Né? Então, por quê? Porque isso que a Cibele colocou ali. Sempre pensei que eles precisam chegar em nós a segurança, a confiança, buscar nos momentos difíceis e nos erros. Exatamente. Então, o que eu posso ensinar para ele e mostrar para ele que sempre que ele cometer algum erro, eu vou estar aqui para ajudar, para que ele tenha um bom aprendizado, em vez de colocar de castigo. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu hoje. A minha cunhada até colocou ali, que eu contei para ela agora há pouco por vídeo. Foi muito engraçado, muito bonitinho, gente. O Joaquim, de novo, ele é uma figura. Carol, que pena. Então tá bom, amanhã você vê. Hoje a gente estava fazendo um omelete agora à noite, eu e ele, e aí ele deixou um ovo cair no chão da cozinha. Eu olhei e falei, Joaquim, dele, mamãe, desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Eu falei, claro que foi sem querer, filho, imagina que você ia jogar o ovo no chão de propósito, lógico que foi sem querer. Aí o Dinho, filho, tá tudo bem, foi sem querer, acontece, não foi sem querer, não acontece. Eu falei, filho, acontece, daí ele desceu do banquinho. Eu falei, e agora? Ele falou, agora tem que limpar. Eu falei, exatamente, quando a gente erra, é uma oportunidade de aprendizado. Então, o que você aprendeu? Dele, que tem que segurar melhor. Eu falei, e outra coisa que você pode aprender também é que fazer sempre em cima da pia, né? Não fazer a distância que pode cair no chão. Tá, mas eu não gosto de limpar, que nojo, tem nojo de ovo. Filho, realmente, eu também tenho nojo de ovo, mas tem que limpar, né? Aí agachei com ele e falei, vem, eu te ajudo. Daí eu peguei um guardanapo de papel e tal, a gente limpou, beleza e tal. Fez lá, continuou quebrando o ovo, batendo omelete.
Aí ele foi, então tá, filho, agora a gente vai colocar na frigideira pra fritar. Ele foi sair da pia e passar pro, ele fica sentado na pia, daí ele passou pra sentar do lado do fogão. No que ele foi passar, ele bateu no escorregador de prato e derrubou as panelas, e as meninas estão dormindo. Aí no que ele derrubou as panelas, olhou e falou, ai, mais uma oportunidade de aprendizado. Foi muito engraçado. Ai, mais uma oportunidade de aprendizado. Foi muito bonitinho. E o dia que você dá muita risada, falou, filho, muito bom, muito uma ótima oportunidade de aprendizado. O que você aprendeu agora dele? Ai, prestar mais atenção. Foi muito engraçado e foi muito bonitinho. Assim, que a gente possa realmente ir trazendo isso, né? Para que fique cada vez mais forte. Errou? Aprendeu o quê? O que você, né? Que oportunidade de aprendizado tem aí? Para que a gente possa sempre fazer melhor, né? E é óbvio que a gente não é assim todo dia, que hoje coincidiu de ele ter acabado de quebrar um ovo, a gente ter conseguido agir dessa forma e ele já ali na hora reagiu desse jeito, né? Foi muito legal. Mas é isso então, que os erros a gente possa olhar desse jeito. As crianças não erram de propósito, elas erram porque elas são crianças e nós adultos erramos, né? Ah, mas eu falei pra ela que não podia ir na chuva, a Manu comentou. Ok, mas a vontade de ir na chuva é muito maior do que a força que ela tem de segurar isso. É muito maior. Ela sabia, mas é muito maior. Uma vez a gente estava conversando com um pai, um amigo nosso, e ele estava falando que já tinha combinado que não ia dar chocolate pro filho e tal, mas mesmo assim o filho pediu. Mas a vontade dele de pedir chocolate é muito maior do que a vontade de segurar. Vai que ele me dá, né? E aí o pai olhou e falou assim, putz, pior que é, né? Quando eu vou no jogo lá, assistir o jogo de futebol, eu sempre falo, não vou tomar cerveja hoje, não vou tomar cerveja hoje. Chega lá e falo, ai, putz, mas a minha vontade de tomar cerveja é muito maior do que o meu combinado de que eu não ia tomar. Gente, se nós adultos somos assim, né? Imagina uma criança, por mais que ela saiba de muitas regras, ela ainda não tem força suficiente racional para lidar com suas vontades, que são muito mais fortes, né? Então, para a gente também aprender, punir não vai fazer com que ela aprenda como lidar ou que ela aprenda o que fazer, vai fazer só com que ela não sinta esse vínculo, não sinta essa confiança, né? Então, se o nosso objetivo, e aí voltando, a punição, o castigo, tirar coisas dela, ou etc., vai trazer o quê? Que tipo de aprendizado, que tipo de ensinamento? Né? Vamos pensar nos nossos objetivos. Então, se o nosso objetivo é criar habilidades e comportamentos a longo prazo, com certeza a punição não alcança isso. Ele não vai ensinar nada. Ele vai simplesmente parar um comportamento naquele momento e, quem sabe, trazer o medo de desobedecer. Talvez ele aprenda que ele tem que obedecer. Esse é um aprendizado que eu quero a longo prazo. Né? Quando adulto, eu quero que meus filhos sejam obedientes. Obedecer significa submeter-se à vontade de outro. É isso que eu quero pro meu filho, pra minha filha adulta. Eu quero que o meu filho seja alguém submisso a um chefe, a uma esposa, a, sei lá, alguma coisa que ele não concorde, que os próprios valores internos não concordem. Não sei. Então a gente precisa pensar o que a gente está ensinando, quais são os nossos objetivos a longo prazo. Né? A gente pode ensinar o respeito às regras. Isso é diferente de obedecer, né? E aí a gente vai conversar, então tá, então o que eu faço como alternativa ao castigo se eu quero que ele respeite as regras? Vamos falar sobre isso, tá? Primeiro vamos tentar desmistificar essas crenças de que os nossos filhos precisam ser punidos para aprender alguma coisa, né? Se a punição fosse algo realmente que funcionasse, tudo na sociedade que fosse punitivo, as pessoas aprenderiam um comportamento novo, positivo. E na verdade isso não acontece, né? Então assim, a punição ela não traz um aprendizado. E aí muitos de vocês podem dizer assim pra mim: ah, mas quando eu era criança eu apanhava, eu ficava de castigo e funcionou. E eu odeio essa frase. Eu simplesmente odeio esse raciocínio. Tipo, funcionou no quê? Né? Você acha que você se tornou uma pessoa melhor porque você ficou de castigo, ou porque você foi punido, ou porque você apanhou, alguma coisa assim, né? A punição não nos torna pessoas melhores. Né? O que nos torna pessoas melhores é alguém nos ensinando a nos comportar e a fazer escolhas melhores, a desenvolver habilidades melhores, a desenvolver uma inteligência emocional, a lidar com essas emoções, a saber o que fazer, não o que não fazer, né? E aí eu tenho um primo que ele fala assim, nossa, mas eu era um capetinho. Nossa, eu precisava, eu era um capetinho. Será? Será que ele deixou de ser um capetinho ou será que ele simplesmente aprendeu a não expor esses sentimentos ou não expor essas vontades que ele tem de fazer as coisas, mas ele está interiorizando aquilo, está transformando aquilo em
algo interior dentro dele? Será que ele aprendeu alguma coisa? Ou será que ele só controlou coisas que talvez pode ser visto como ruim, ou talvez fosse só comportamento de criança? Não sei, né? Assim, funcionou de que forma? Então eu penso sempre isso, assim, funcionar a longo prazo é trazer aprendizados e desenvolvimentos de habilidades, de comportamentos, de inteligência emocional, de relações, de ferramentas e assim por diante, né? A Fer não colocou lá de cachê porque derrubou o ovo, né? Então é um pouco isso, assim, a gente olhar, funciona pra quê? Funciona pra parar com a questão no momento. E funciona, sabe pra quê que funciona castigo? Pra nós. Pros pais, não vou dizer descontar a raiva, porque acho que é meio maldade, né? Mas pode ser. Fica com tanta raiva dele ter feito aquilo que eu coloquei ele de castigo. Funcionou pra você mostrar o seu poder, mostrar o seu, que você manda, ou descontar sua raiva, né? E é muito interessante, porque naquele momento que a criança fez aquele comportamento, que a criança agiu daquele jeito, que a criança está no ápice do seu nervosismo, que a criança está que a criança está se sentindo culpada muitas vezes, é quando ele mais precisa de nós. E aí, muitas vezes, é quando a gente vai lá e pune a criança. Né? Quando ela mais precisa da gente, quando a gente ainda põe para pensar, tira de perto, etc., é quando a gente deixa ela mais sozinha no momento que ela mais precisava de alguém. Né? E isso é super interessante pensar esse raciocínio. E aí as pessoas vão dizer, nossa, mas será então que quando a criança faz uma coisa errada, ela vai ser compensada por esse erro, eu ficando perto dela? Não é ela não vai ser compensada pelo erro, ela vai receber apoio para lidar com aquele erro. E aí sim a gente entender, né, como que eu lido com isso que foi errado. E errar é normal, todo mundo erra, toda criança erra. A criança que não erra, a criança que não se expõe, a criança que não age pelo impulso, a criança que não experimenta os limites, a criança, ela sim tem alguma questão que precisa ser olhada, tá? E pode ser que essa questão seja relacionamento com os pais, seja medo. Medo de conseguir ser quem ela é, para aprender a lidar com aquilo que ela é, né? Então isso é bem delicado da gente olhar, tá? Nossa, meu filho, ele não é nem louco de fazer isso. Com 2 anos ele já sabe, ele não é nem louco de... Então, pera lá, vamos ver o que está acontecendo aí, porque realmente talvez seja uma pessoa que talvez precise de mais ajuda no futuro, né? Então, a gente olhar qual que é o nosso objetivo na educação dos nossos filhos, e aí a gente consegue desmistificar esse olhar de que a gente precisa punir um comportamento para a criança aprender a ter respeito, ou para a criança aprender a ter bons comportamentos, tá? Ok? Desmistificamos um pouco isso? Então, tá. Então, eu quero falar dos 4 R's que eu comentei. Então, quando a gente manda uma criança para o castigo, quando a gente pune ela, quando a gente tira alguma coisa dela, quando a gente castiga ela de algum jeito, a gente está trazendo nela, provocando nela 4 R's. O ressentimento, isso é injusto, eu não posso confiar nos meus pais, eles nunca me escutam, é sempre assim, onde já se viu, etc. O ressentimento. O segundo R é a retaliação, eu estou lendo, tá? Os 4 R's para eu não trocar as palavras. A retaliação, que é aquela coisa, eles me pegaram agora, mas eles vão ver a próxima vez. A próxima vez eu vou... Não é a rebeldia, tá? A próxima vez a Aline vai ver só. Ela que vai de castigo, não vai ser eu. Ou então, nossa senhora, que raiva do Otávio, que raiva da Elisa. Eles vão ver só o que eu vou fazer depois. Então, assim, é realmente retaliação. Você pode provocar isso com uma punição, né? Ou pode ser a rebeldia, que é, ela quer que eu faça desse jeito, ela vai ver já. A próxima vez que ela pedir tal coisa, ela vai ver se eu vou fazer pra ela. Não, tô muito cansada, não vou fazer. Então, realmente a gente ter filhos cada vez mais rebeldes, porque quando a gente é punido, a gente pode trazer essa rebeldia. Ou o que, na minha opinião, é pior, a gente pode trazer o recuo, que é a criança se tornar uma criança dissimulada. Não sei o que aconteceu. Não ter confiança nos adultos para poder dizer o que está acontecendo, etc. Ser dissimulada, né? Não ter essa abertura, esse espaço de lidar com os comportamentos, com as vontades, com as coisas. E tô tirando o fone, que eu não sei que eu fico com os 2 fones, me incomoda e eu não escuto vocês. E o pior, ela se sentir inapropriada. A redução da questão da autoestima. A criança começar a pensar, nossa, eu não acredito que eu fiz de novo, gente, eu sou péssima, realmente eu não consigo. E, gente,
Infelizmente, quando a gente manda uma criança pro castigo, e graças a Deus a gente nunca mandou os nossos aqui, mas lógico, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente, às vezes, aí do impulso pode vir a fazer, mas o Joaquim é um que provavelmente seria essa questão da culpa, né? Já deu para perceber que ali ele estava se sentindo culpado de não conseguir atender às nossas expectativas. E essa culpa é isso, o quanto a gente leva para a criança crenças sobre si mesmas que influenciam totalmente na sua autoestima, negativamente, né? E quando a gente manda uma criança para o castigo, normalmente a gente manda ela para o castigo com sermãos, né? Já pro cantinho do pensamento, eu já falei pra você, você é sempre assim. Você e seu irmão não se entendem mesmo. Vocês só brigam. Vocês não conseguem ficar um minuto juntos. Eu viro as costas um segundo, vocês já estão brigando. Vocês não se entendem, vocês são agressivos. Você é isso, você é desrespeitoso. Olha o tanto de crença que a gente está colocando na cabeça da criança. O tanto de crença que a gente está colocando nos irmãos, que vocês não se entendem. E tudo que a gente joga, a gente tem um livro chamado O Poder do Discurso Materno. Toda vez que a gente fica falando para os nossos filhos, você é isso, você é aquilo, você não consegue, eu já falei 1000 vezes, a criança acredita naquilo, né? Então, você está sendo punido porque você é assim, né? Ou mesmo que você fala, porque você fez isso de novo, a criança pensa, nossa, de novo, eu não podia ter errado de novo, né? Ou seja, eu não consigo fazer certo, o tanto de crenças que ela vai carregando dentro dela. Né? Então, quando a gente é punido, a gente realmente pode ter a gente tem esses 4 R's, né? Retaliação, rebeldia, recuo, que pra mim é o pior, porque daí você realmente pode criar problemas que a gente às vezes não está enxergando. Quando é retaliação, rebeldia ou ressentimento, muitas vezes isso fica mais externo e às vezes é mais fácil da gente lidar. Mas esse recuo, talvez a gente não veja e a gente acredita que o castigo está funcionando, né? Principalmente quando as crianças reagem desse jeito mais de recuo mesmo. Nossa, mamãe, desculpa, eu não devia ter feito isso. Será que ela está entendendo o que ela devia ter feito ou será que de novo ela está se culpando por ter feito? Né? Então, se o nosso objetivo é criar culpa, é criar sentimentos negativos, o castigo e a punição funcionam. Mas será que se não é isso, para que punir? Para que castigar? Né? Então, se eu não vou castigar, não vou punir, o que eu posso fazer então? E aí a gente vai começar a olhar para as alternativas. Jéssica, sim, pode levar ao perfeccionismo, com certeza, né? Pode levar por essa busca constante de aprovação do outro, né? Uma pessoa que fica bajulando para ter a aprovação. Porque se o outro está dizendo que eu sou ruim, agora preciso provar que eu sou bom. Para saber se eu sou bom, preciso que ele me diga que eu sou bom, porque ele está me dizendo que eu sou ruim, né? E assim por diante. Então, sempre o olhar externo, né? Sempre do outro. Então, se eu não vou punir, o que eu posso fazer? Então, resumindo. O comportamento da criança é a ponta do iceberg, então a gente precisa entender o que está por trás desse comportamento para lidar com isso e não só com o comportamento em si. Né? A criança tem necessidades básicas que ela precisa ser atendida para conseguir sobreviver, seja principalmente conexão com os pais, atenção, senso de importância. Caí, pessoal. Eu tô mexendo muito no computador, caiu o celular. Senso de importância, né? Fome, sono, tudo isso precisa ser olhado para a gente saber o que está causando aquele comportamento. E pode ser realmente impulso, curiosidade, o cérebro da criança não está pronto ainda para lidar com aquelas necessidades, então como que a gente pode fazer para aquilo tudo? Colocar no cantinho do pensamento, a criança não pensa, não adianta. Ah, mas eu já ouvi falar no cantinho da calma. Legal, vamos falar do cantinho da calma. Essa é uma opção. E normalmente a última opção. O cantinho da calma, que susto. O cantinho da calma, eu vou falar dele só porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não coloco no cantinho do pensamento, eu coloco no cantinho da calma, só para a criança se acalmar. O cantinho da calma é uma opção que a disciplina positiva traz, mas ela deve ser usada com muita parcimônia e com muito cuidado. Primeiro, esse cantinho da calma deve ser um cantinho construído com a criança e convidar a criança a pensar nisso. Por exemplo, filho, quando você fica muito nervoso e você não consegue pensar direito e você está num momento de estresse, etc., o que você gostaria de fazer? Onde será que você gostaria de se acalmar? A mamãe, por exemplo, gosta de ir para o chuveiro. Mas também, quando a mamãe não pode ir para o chuveiro, a mamãe gosta de ir para a cama, de se fechar no quarto um pouquinho, deitar na cama e ali é meu cantinho da calma. Quando eu estou muito nervosa com vocês. O que a mamãe faz? Né? Poucas vezes eu tenho lembrado de fazer isso, mas, gente, eu não consigo falar com vocês agora.
10 segundos eu preciso pro meu cantinho da calma, eu já venho. E eu vou lá respirar e daí eu falo pra eles, eu respiro, eu me acalmo, e quando eu tô calma eu venho e consigo conversar com vocês. Então vamos construir um cantinho da calma pra você, o que você acha? Então a primeira coisa do cantinho da calma é, quem constrói esse cantinho é a criança, junto com os adultos, lógico. E depende da idade. Uma criança até 3 anos, 4, não consegue se acalmar sozinha, tá? Não consegue. Então o que a gente tá fazendo com elas é punir, tá? Então, ali a Luísa falou que ela falava que bater é feio. Um dia ele me bateu e falou, viu como eu sou feio? Imagina se eu não chorei depois. O quanto a gente traz crenças para essas crianças, né? É muito desafiante a gente lidar com isso sem trazer essas crenças de feio, bonito, né? Horrível, só criança feia faz isso, só criança má faz isso é muito pesado. Bom, então o cantinho da calma, voltando. Então o cantinho da calma, primeiro, ser construído pela criança, junto com a criança, etc., um espaço onde ela pode se acalmar. E segundo, o cantinho da calma é um convite, a criança vai se ela quer. Ele tem que ser livre para escolher ir para esse cantinho da calma. Filho, você está muito nervoso. Você não acha que seria legal você ir para o seu cantinho da calma? Não, não acho. Então, o que você quer fazer para se acalmar? Não sei. Você quer um abraço? Não quero um abraço. Alguma coisa você precisa fazer para se acalmar, porque você sabe que decide, não quero nada. Ok? Ok. Aí vem um segundo passo. Existem algumas regras e combinados que precisam ser colocados antes para os seus filhos saberem até onde eles podem ir, o que é aceitável dentro de casa ou não. Então, por exemplo, aqui em casa, uma das regras é que não pode gritar. Então, a gente fica com raiva, a gente fica nervoso, a gente fica com muita raiva do que a Martina faz quando a Martina estraga os brinquedos dele, a gente fica com raiva um do outro, mas a gente não grita. Então, se eu quero muito gritar, uma das possibilidades que a gente trouxe para eles é gritar no travesseiro, gritar na almofada. A Martina tem um tigre de almofada que a Martina grita na almofada. Então, a gente não é permitido gritar aqui dentro. E se eu quero muito gritar, eu vou para algum lugar que eu posso gritar. Então, uma alternativa. Se você não pode gritar... Dinho, eu acho que as crianças acordaram, meu amor. Dinho. Eu acho que a Aurora acordou. Ele estava ouvindo a live ali na cozinha, não ouviu. O Caio acalma tomando água, tu acha bacana? Eu acho, super bacana. Você quer tomar uma água? Né? A gente começar a ajudar a dar opções. Não, eu não quero. Então vem aqui, se você quiser cola, a mamãe tá aqui. Você quer um abraço? Né? Dá opções. Tá, então eles não podem gritar. Então, Joaquim, não quero ir pro meu cantinho da calma. E assim, o que funciona para uma criança não necessariamente vai funcionar para as outras. O Joaquim, até hoje, poucas vezes funcionou o cantinho da calma dele. Né? A maioria das vezes o que ele pede é colo, ele é muito do toque. Ele gosta de ficar no colo, ele chora, a gente deixa, pode chorar, filho, até você se acalmar, a mamãe tá aqui com você. Quando você se acalmar, a gente conversa sobre o que aconteceu. Então vejam como não é permissividade. Ele não pode continuar fazendo o comportamento dele, ele não pode ser agressivo, ele não pode, se ele for agressivo, ele vai ser contido, mas eu não vou punir ele por ser assim. Eu vou ajudá-lo a lidar com isso para ver a melhor forma de lidar com isso que vem de dentro dele. Porque isso vai continuar vindo. A raiva vai continuar vindo. Como que você pode lidar com essa raiva de forma que não agrida ninguém e que não atrapalhe o ambiente e não agrida você mesmo? Né? A gente precisa sempre convidá-lo a pensar dessa forma. Então, você quer tomar uma água? Você não quero nada, você quer. Tá, mas eu sabe que não pode gritar, mas eu quero gritar. Então você pode gritar no seu travesseiro, você pode gritar na almofada. Eu não quero ir pro meu quarto. Então tá, filho. Se você não quer ir pro seu quarto, se você quer ir pra aqui pra sala, nós vamos sair daqui. Eu não posso obrigar ele a sair. Eu não posso agir com força sobre ele. E quando ele for mais forte que eu? Né? A gente tem que sempre lidar com o fato de respeito ao corpo do outro, ao espaço do outro, ao limite do outro, à integridade do outro, físico e moral. Ok, filho, eu não posso te obrigar a ir pro quarto, mas eu posso ir pro quarto com as suas irmãs porque nós não aceitamos gritos. E se você não consegue controlar o seu grito aqui junto com a gente, nós vamos precisar sair de perto de você. Eu gostaria muito de ficar com você nesse momento, mas se você não consegue controlar, eu não posso aceitar gritos, você sabe que é a nossa regra. Nesse momento, normalmente ele fala, não, mãe, fica aqui. Ok, então você quer um abraço? E aí a gente, né, abraça e assim por diante. Então, uma das possibilidades é a gente, primeiro, ajudar a criança a lidar com aquele sentimento, caso seja algo agressivo, etc e tal, a gente lidar com aquilo, com as emoções, etc, né? Não, foi um comportamento, não tem a ver com explosão, tem a ver com algo que eu falei que ela não podia fazer e que ela possa fazer. Então, uma ideia é a gente lidar, não vou dizer consequência lógica, porque a gente trata punição como consequência lógica, mas é como assim, uma coisa que a Janine Nelson traz no livro agora, na última edição dela, ela falava sempre de consequência lógica.
E as pessoas começavam a trazer consequência lógica disfarçada, punição disfarçada de consequência lógica, né? Então, o que a gente tem trazido como novas formas de olhar? Como que eu posso solucionar isso que aconteceu? Então, por exemplo, a Martina bate na Aurora. Filha, o que aconteceu que você bateu na Aurora? Ela tá chorando. Olha sua irmã, olha como ela tá se sentindo. Então, você fez ela se sentir mal. Como que a gente pode solucionar isso? Como que a gente pode fazer ela se sentir bem? Aí ela vem, de pupa, Lola. Daí ela passa calinho, beijo, abraço. E a Aurora normalmente não quer quando a Martina vem, né? Ela tá chorando, ela começa a empurrar, filha. Olha, ela não quer. Infelizmente agora ela não quer ficar perto de você, então você vai precisar dar um tempo para ela se acalmar e ela voltar a querer ficar perto de você. Ok, né? Às vezes eu me passo e o Jim fala, calma, Alce, não é hora de dar sermão, né? Então, se a gente faz uma pessoa sentir mal, como que a gente faz ela se sentir bem? Se a gente quebra alguma coisa, como que a gente conserta? Se a gente suja, como que a gente limpa? Se a gente estraga, e agora? Como que a gente vai ficar sem? Né? Isso é consequência lógica. Você estragou, você bateu na sua irmã, vai ficar sem videogame? Qual que é a consequência lógica? Qual que é a solução de bater na sua irmã e ficar sem videogame? Eu fiquei sem videogame, eu vou ter mais ódio da minha irmã. Aquela palhaça fez isso, fez aquilo, foi obrigada a bater nela, não tinha o que fazer, ela mereceu aquilo. Entendeu? Você não está ensinando nada novo. Você não tá ensinando ele a corrigir um erro. Você não está ensinando ele a consertar uma coisa que ele fez errada. O Joaquim está com bastante mania de pedir desculpa. Né? Ele tá, sei lá, andando, trombando a Martina, derrubou a Martina. Ai, desculpa, eu fui sem querer. Filho, pedir desculpa é a última coisa que a gente faz. A primeira coisa é a gente corrigir o que a gente fez. Levanta a sua irmã. Veja se você machucou ela, né? Veja, Martina, você se machucou, levanta, etc. Quando ela tiver me falando, desculpa, mano, eu fui sem querer. Então, a gente aprendeu a pedir desculpa como sendo corrigir o nosso erro. E pedir desculpa não corrige nada, né? Então, a primeira coisa, a gente corrige, a gente conserta, a gente dá um jeito de tentar consertar aquilo que a gente fez. Depois a gente pede desculpa, né? E pode até ser que a gente peça desculpa corrigindo, mas o corrigir, o arrumar, o acertar, o tentar arrumar aquilo, né? Tentar fazer o menos possível é a consequência. A desculpa vem depois, né? Você sentir, você pode demonstrar isso depois. Então, o arrependimento é importante? Sim, é importante. Mas pedir desculpa não é estar arrependido. E eu lembro que, às vezes, a gente falava assim, nossa, ele é tão orgulhoso que ele nem pede desculpa. Será que ele é orgulhoso? Ou será que ele está demonstrando que, assim, eu não estou me sentindo arrependido, você não me ensinou a me sentir arrependido. Você me ensinou que eu tenho que pedir desculpa, como sendo uma imposição. Pede desculpa. Nossa, que aprendizado que é alguém pedir desculpa. O que é pedir desculpa? Talvez é mais importante você não ensinar seu filho a pedir desculpa, como se aquilo fosse solucionar. Né? Então, assim, pede desculpa, senão você vai de castigo. Acho que não tem muito aprendizado aí, né? Acho que talvez o aprendizado que tem nossa, quando eu for a pessoa que vou estar no poder, nossa, aí eu vou mandar. Então, como a gente aprende pelo exemplo, né? Talvez o único ensinamento que a gente tá tendo é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase, ó, é antiga, né? Mas que habilidade que eu estou ensinando, né? Que comportamentos que eu estou ensinando, o que eu estou ensinando para o futuro realmente desse ser humano, né? Como realmente algo que é valoroso para esse ser humano. Tá, então, uma coisa que a gente pode fazer eu não quero desculpa, eu quero saber o que você vai fazer da próxima vez para isso não acontecer. Se agora, para uma criança mais velha, tá, gente, que já consegue pensar em soluções, isso vem a partir dos 4 anos, 5 anos, né? Putz, tipo, derrubou, fez o maior barulho e acordou a irmã, igual o Joaquim. Ai, mamãe, desculpa, foi sem querer. Não, aqui na cozinha, né? Aqui. Mas sei lá, ele entrou no quarto, esqueceu que a mamãe tava dormindo, entrou correndo pra pegar o tênis, pá, abriu a porta, falou, desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Ele não consegue fazer a Aurora dormir de novo. Filho, tá tudo bem, você esqueceu, a mamãe realmente vai estar triste porque a Aurora acordou, agora eu vou ter que fazer ela dormir de novo, porque podia brincar com você. Então, uma consequência lógica é que, olha, infelizmente a mamãe não vai poder brincar com você agora, tá tudo bem. Eu vou fazer ela dormir de novo, depois eu brinco com você. Mas eu queria saber o que você pode fazer da próxima vez para isso não acontecer. Pensar em soluções, pensar em caminhos, pensar em possibilidades, né? Então, aprendizados que a gente tem a gente precisa ajudar os nossos filhos a pensarem em como fazer aquele comportamento ser melhor da próxima vez. Como fazer nosso filho controlar um impulso. Como fazer nossos filhos pensar em formas de lidar com aquilo que não seja desse jeito ruim.
como ensinar os nossos filhos a pensar em caminhos de solução, para caminhos de resolução, caminhos de... já aconteceu algumas vezes aqui da Martina e Joaquim estarem brigando e aí eu dizer, Joaquim e Martina, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso sozinhos, quando eles vêm até mim, né? Mamãe, o Joaquim, não sei o que, não sei o que. Filha, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso sozinhos. É óbvio que isso vai acontecer quando eu percebo que a briga não está com os dois berrando, um puxando o cabelo do outro, não é nesse nível. É quando eles estão naquele momento em que um quer, o outro está argumentando, que mamãe... Eu sei que vocês conseguem resolver isso sozinhos. E eu conheço os filhos que eu tenho. E eles têm os dois, né? A Martina não vai conseguir argumentar muito agora, ela está começando. Mas o Joaquim já consegue intermediar ali. Né? Lógico, eu não vou fazer isso com duas crianças de 2 anos, com uma criança de 2 anos e uma de 3. Mas uma de 4, de 5 ali no meio, com outra de 3, já consegue. Então a gente trazendo isso. Elas vão conseguir talvez de primeira? Talvez não, mas elas vão tentar. E esse esforço delas é maravilhoso. E aí com esse esforço a gente fala assim, nossa, vocês estão indo muito bem, posso ajudar agora? E vamos ouvir então, Martina, o que você tem para dizer? Martina, o que você queria? Calma, Joaquim, escuta ela, vamos ouvir. Joaquim, o que você... Agora, Martina, escuta o Joaquim. O Joaquim fala. E pronto. Sabe, porque o nosso objetivo é ensinar, é ter um aprendizado ali. O nosso objetivo não é puni-los por terem errado, é ensiná-los a terem comportamentos e habilidades cada vez melhores, é ensiná-los a se autorregular nas suas emoções, é ensiná-los a lidar com tudo isso. Quando a gente pune, a gente não ensina nada disso. Né? Então, o convite é isso, é olhar para os nossos objetivos na educação dos nossos filhos. Como pais, o que a gente quer para eles? Né? A gente quer que eles tenham medo da gente? A gente quer que eles respeitem a gente acima de tudo e não aprendam nada? Ah, mas eles precisam aprender a respeitar. Sim, a respeitar o quê? A respeitar uma autoridade que escuta, que também respeita o outro, que também é empático, a ter empatia, ou a respeitar uma autoridade que é autoridade acima de tudo, esquece, não tem opinião de mais ninguém, é importante. Então, o que eu estou ensinando até com um perfil de autoridade? Né? Então, esses respeitos, a gente também precisa pensar. Que tipo de respeito eu quero trazer? Né? Como ensinar o mais velho de 3 anos a não bater na irmã de 2 meses, se é por instinto, ele tem maturidade para aprender a consertar? Talvez por ser por instinto, e até não só instinto, às vezes curiosidade, né? Apesar de que 3 anos não é só curiosidade de causa e efeito. Muitas vezes a criança bate para saber o que vai acontecer. Né? Será que eu tenho força para machucar? O que é essa força? O que acontece? E é assim, não é racional. Realmente é uma curiosidade meio instintiva, meio nata, né? Meio animal, assim. Ir lidando e mostrando realmente, né? Ele vai aprender com o tempo que ele não pode bater. Então, o ideal é a gente evitar ao máximo para que isso não aconteça, né? Então, quando tá a Martina e a Aurora aqui, a gente fica sempre por perto. Quando a gente percebe que a Martina tá com um pouco menos... A gente tá dando atenção pro Joaquim, a Martina tá muito perto da Aurora, a gente já chega, já começa a dar atenção pra Martina também, pra Aurora junto, né? E lógico, algumas vezes acaba escapando. Quando escapa, é isso que a gente faz. Mar, a sua irmã ficou muito triste, ó, tá doendo, vamos tentar fazer um carinho nela, vamos pegar um gelo, vamos passar uma pomadinha, ó, ajuda a curar, né? Você fez dodói, vamos ajudar a melhorar? E vai ajudando, e vai passar, ela vai parar de bater na irmã, ele vai parar de bater no irmão, né? Não é uma criança agressiva. Se for uma criança agressiva, daí a gente trata de outras formas. Mas essa agressividade pode estar vindo por uma necessidade de algo. Será que ele está sentindo desconexão? Porque você está muito com o bebê? Se for, como que a gente pode ter momentos só com ele? Né? Como que a gente pode criar alguns momentos paralelos? Então é difícil a gente dar uma resposta. A gente precisa sempre olhar para a causa, né? Cada comportamento tem causas por trás. Como que a gente faz para olhar para essas causas? Olhar para o dia inteiro, para a rotina toda, desde o sono, até as relações com os pais, até os momentos sozinhos, até o tipo de conexão, até o tipo de tratamento, até as palavras que a gente usa de encorajamento ou não, né? Evitar muitos elogios. Quando a gente elogia muito os nossos filhos, a gente está criando uma valorização externa. Eu preciso que os outros me elogiem para me sentir bem. E a gente precisa sempre criar que a bússola dele seja interna. E ele precisa se sentir bem com o que ele faz. Não importa se o outro está elogiando ele ou não. Né? Então, que esse olhar, esse motivador seja interno. Então, é muito mais um encorajamento. A Martina muitas vezes vem cuidar da Aurora. E aí eu falo, nossa, Martina, isso que você fez foi muito gentil. Né? Para ela entender, nossa, eu sou gentil. E não assim, parabéns, Mar, que lindo. Então, assim, eu faço para os outros me elogiarem, então eu só vou fazer quando a gente estiver me olhando. Né? Então, muito disso a gente precisa cuidar. São alguns cuidados pequenos que a gente precisa ter. Mas é isso, gente. Deixa eu ver se eu tirei alguma coisa aqui, que esqueci de alguma coisa.
Então, a gente olhar para essa questão que é a ponta do iceberg, a gente olhar que a gente não precisa fazer as crianças se sentirem mal para se comportarem bem, para agirem melhor. Na verdade, é o oposto disso. Quando uma criança se sente mal, ela não age melhor depois, né? Para variar, faltam 30 segundos para acabar. E aí a gente pode falar, investir em treinamentos. Quando a gente quer que a criança tenha bons comportamentos, vamos treiná-los no que a gente quer que eles tenham bons comportamentos. Vamos deixar claras as regras. Faltam 10 segundos. Então, quem quiser, eu vou encerrar numa próxima. Vou entrar de novo e vou encerrar, tá bom? Um pouco falando desse encorajamento e dos treinamentos, tá? Vamos lá.